Aí galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, Professor Marinho na área, vídeo aula ao vivo. Hoje dando continuidade ao nosso curso de conceitos de ventiladores em geral na prática, mais uma aula para o nosso grupo de assistência técnica WhatsApp, só colaboradores. 115 participantes, onde realizamos cursos, revisões e damos um acompanhamento técnico privativo do canal. O professor aqui garante desse acompanhamento. Vem que bora participar. R$10 por mês, um valor simbólico para ajudar com a internet e energia elétrica. Então vamos lá. Hoje a aula para o grupo é sobre caixa de oscilação universal. Essa caixa de oscilação universal, ela dá em todos os aparelhos, inclusive os da Arnos, menos os da linha Fosse. Ultrasilence Fosse da Arno, Silence Fosse da Arno 50 centímetros, ela não dá. Chamada de universal porque dava em todos os aparelhos que trabalham com bancais de antimônio, estatores quadrados com 8 bobinas, auxílio de capacitor de fase. A caixa de oscilação trabalha aqui. Compatíveis com a linha Britânia, Mondel, Cadence, Philco e outras marcas. Incompatíveis com a linha Arno Silence Fosse, Ultra Silence Fosse e Arno Silence Fosse 50 centímetros. Houve uma modificação nas engrenagens. Antigamente, a Arno também fazia a caixa de oscilação com as mesmas engrenagens externas. Modifica porque a da linha do Arno, as caixas são de antimônio. Vou mostrar a vocês as diferenças existentes e o porquê não dá na linha Arno Fosse. E vou mostrar também a maneira de fazer adaptação para dar. Tem uma manha do profissional que a gente faz que a caixa de oscilação dá. Primeiro eu vou mostrar as diferenças. Era universal porque até antes da linha Silence Fosse, dava também nos aparelhos da Arno, Turbo Silêncio, Vitality. Vou mostrar a vocês. Preste atenção logo as diferenças. Aula para o grupo. Internamente, estamos com a universal, plástica, e estamos aqui com o da linha Fosse e com um Turbo Silêncio, o anterior, para vocês verem a similaridade e as diferenças. Vocês vão entender por que não dá. Presta atenção no peão, que está aqui na minha mão direita, que é da caixa de oscilação universal. Vou desconectar o peão da linha Fosse, para vocês verem a diferença. As caixas são similares. Modifica que um é plástico, outro é antimônio. Presta atenção nas engrenagens. A da universal, os dentes das engrenagens centrais e do peão, deixa eu pegar aqui um paninho para limpar aqui, uma coisinha para limpar, para vocês verem melhor, tirando aqui a graxa. Aqui já dá para ver aí. A linha universal é diferente do Fosse. O peão é menor e as engrenagens são mais finas. Presta atenção aos dentes do peão e olha a diferença que esses são abertos. Olha a diferença dos entalhes aqui, da engrenagem central, e olha aqui. Essas são retas e essas são meias diagonais. Modificando, aqui são mais abertas. E internamente também, as de dentro têm os dentes mais largos. Então, a diferença entre as engrenagens, mesmo sendo dos mesmos formatos, seus dentes são diferentes.
um são meio diagonais, o da outra é reto. Então, o ultra silêncio fosse, tanto de 40 como de 50, esse jogo de oscilação universal não dá, porque os dentes são diferentes. Vou fechar logo essa caixinha aqui, para a gente não estar misturando, e vou mostrar a vocês a caixa de engrenagem anterior da linha Arno, utilizada em Vitality Turbo Silêncio. Pronto, fechamos aqui, são 2 parafusinhos. A lubrificação é com graxa, qualquer graxa. Está aqui. Vamos aqui, deixa eu enxugar aqui. Uma diferença também é que o eixo da caixa de oscilação universal é mais fino para poder coincidir com a engrenagem. O da linha fosse, os dentes são mais afastados. O turbo silêncio é diferente. O de 50 centímetros que tem o entalhe, não tem a rosca, o eixo é diferente, mas o ceifim também é diferente. Tanto o fosse de 40 como o fosse de 50 utiliza o mesmo ceifim. O eixo tem o mesmo diâmetro, aproximadamente 7,5 milímetro e 18 centímetros de comprimento. Tanto a linha fosse 40 como 50 e como a turbo silêncio, os eixos são de mesmo diâmetro e de mesmo tamanho, em centímetro, idênticos. A linha turbo silêncio, o jogo de oscilação e as carretas são similares. Os seus dentes são similares. Vou fechar aqui também para não misturar. Então vocês já sabem que há diferença entre um jogo de oscilação da Arno, entre o turbo silêncio e a linha fosse. Ambos de 40 centímetros, mas com ceifim do eixo diferente e com suas engrenagens com os dentes e formatos diferentes. Então, a caixa de oscilação universal que nós encontramos nas lojas, completa ou também com as engrenagens separadamente, que as empresas brasileiras fizeram para peças de reposição para esses estatores que são chineses, a linha Arno modificou tanto o eixo no 50 como o jogo de oscilação. Então essa caixa de engrenagem, o jogo de oscilação, é chamado de universal porque dava em todos os aparelhos, inclusive nos aparelhos da linha Arno. Vou mostrar a vocês aqui. Já mostrei também a diferença do ceifim da rosca, né? Mais uma vez para vocês verem, olha. O turbo silêncio da caixa de engrenagem dos eixos que Britânia, Mônio, Cadence, Filco é com esse tipo de rosca. A rosca dos fosses Arnos são diferentes, o ceifim do eixo. Então há essa modificação. Vou começar aqui para vocês verem na prática, colocando num da linha fosse. Esse daqui é um ultra silêncio fosse. Olha o eixo, o ceifim é grosso. Na caixa de oscilação universal, vou colocar para vocês verem como é que fica. Presta bem atenção. Deixa eu pegar aqui os parafusozinhos para colocar aqui.
na prática para a gente ver como é que fica. Se colocar, modifica completamente. Não pode também colocar peças internas uma na outra, a não ser que seja o jogo completo, caso haja o rompimento da caixa aí por quebra. Deixa eu pegar aqui uma parafusadeirazinha para ir mais rápido. Para vocês verem, vou fixar aqui. Vou colocar para você ver na prática que ela não dá. Agora depois eu vou ensinar como fazer a adaptação para dar. Fica no vídeo. Aula para o grupo, só colaboradores. Que essa caixa de oscilação no ar, quando a gente coloca o aparelho para funcionar, presta atenção o que é que fica. Vou colocar aqui, tá para oscilar. Olha, não oscila e fica com barulho. Não oscila e fica com esse barulho. Vou retirar. Vou colocar ela agora em um arno turbo silêncio. Estou fazendo aqui na prática para vocês verem. Já viu que não dá? Depois eu vou ensinar a manha para vocês fazerem para funcionar. Vamos tirar esse aqui. Vamos colocar aqui para vocês verem o dele original logo. Eu já deixo logo montado, né? O original oscila normalmente. Vou mostrar a vocês aí. Vou colocar aqui logo, que eu já deixo montado. Tem que entregar esses aparelhos ao cliente. Aproveitei e fiz essa videoaula a pergunta de um inscrito do grupo. Por que não dava se é universal? Era universal, até a Arno fazer a linha fosse, invertendo aí o jogo de engrenagens, os dentes. Vamos conectar aqui para vocês verem. Já vou deixar pronto, porque tem que entregar esses aparelhos. Que é vídeo aula ao vivo. Daqui a pouco o cliente vem, aproveitei para fazer uma aula para vocês. Tem que ganhar dinheiro, ensinar vocês a profissão. Aqui a gente ajeita direitinho. Põe para cá aqui o capacitor. Fica tudo fixo. Vamos lá agora, colocar ele aqui e mostrar a vocês. Preste atenção que com o jogo de oscilação dele, ele oscila normal. Oscila normal. Então vocês viram na prática que não dá. No Arno Ultra Silence Force 40 centímetros. Vamos agora colocar aqui no Arno Turbo Silêncio, onde o sem fim é fino. O jogo de oscilação universal. Para vocês verem aí no passo a passo. No que dá e depois como fazer a adaptação para dar. O bom é isso.
Vocês vão aprender aí a manha do personagem. Vou colocar aqui para vocês verem. Coloquei o jogo de oscilação no Silêncio Fosse. Silêncio Fosse não, Turbo Silêncio Max. No Turbo Silêncio Max sem fino. Fino. Vou ligar para vocês verem que o jogo de oscilação universal funciona bem. O aparelho oscila normalmente na linha Turbo Silêncio. O jogo de oscilação universal trabalha bem no Turbo Silêncio Max. Na prática para vocês. Vou retirar. Temos um Arno Vitality das antigas hélice 3 pás. Sem fim, também fino. Vamos colocar o jogo de oscilação no Arno Vitality para vocês verem que também dá o universal. Era conhecido como universal por causa disso. Os parafusos daqui tá aqui, deixa eu tirar. Para a gente colocar. Essa aula está importante porque vocês estão sabendo aí quais são os aparelhos que são compatíveis. Como o nome diz, universal, cabe quase em todos agora, porque a Arno modificou, mas antes cabia em tudo. Então os empresários brasileiros aí fizeram a caixa de oscilação universal para vender, né? Como peça de reposição. Vou colocar aqui que essa caixa de oscilação é desse que estava com defeito, foi substituída o jogo completo. Vou mostrar vocês para vocês verem no passo a passo. Fixar aqui a haste. E no final da aula eu vou mostrar a vocês aí como fazer a adaptação. Também no Arno Vitality, vou ligar para vocês verem. Que também funciona, oscila normalmente. O aparelho oscila normalmente. Então vocês já sabem que a caixa de oscilação universal cabe nos Turbo Silêncio e no Vitality da linha Arno. Após a linha Fosse, foi que ela deixou de ser universal. Como fazer
adaptação, como eu mostrei para vocês, que tanto o eixo do Silence-Fusse como o eixo da Arno de 40 centímetros tem os tamanhos iguais e seus diâmetros. Só modifica a rosca. Quando vocês quiserem fazer uma adaptação colocando o jogo de oscilação do turbo silêncio para pegar a caixa de oscilação universal, só é trocar o eixo. Troca a caixa de oscilação e troca o eixo para coincidir o sem fim da rosca. Os eixos são idênticos, os tamanhos são idênticos, dá normalmente, o diâmetro não tem diferença, a diferença é a rosca. Caixa universal, coloca o eixo de turbo silêncio no lugar do fosse. Se tiver a caixa de oscilação do fosse, quer colocar no turbo silêncio, só é trocar também o eixo. Quando for trocar a caixa de oscilação, para fazer essa adaptação, tem que trocar o eixo, colocando o eixo do fosse no lugar do turbo silêncio. Coloca a caixa de oscilação do Silence-Fusse no turbo silêncio. E ao contrário, para colocar e adaptar a caixa de oscilação universal, só é colocar um eixo do sem fim fino do ar no turbo silêncio no Silence-Fusse, que vai trabalhar normalmente. Só não pode ser feito essa adaptação nos ventiladores da linha Fusse 50 centímetros da Arno, porque a hélices são diferentes os encaixes. Mas turbo silêncio e Fusse, os eixos são diferentes, só o sem fim. Então a gente muda a caixa de oscilação, coloca o universal com o eixo de turbo silêncio. Então, galerinha, é isso aí. O professor Marinho está se despedindo. Quem gostou, dá aquele like, se inscreve no canal, faz um comentário e compartilha o vídeo. Vocês agora já estão sabendo. Quer fazer adaptação colocando a caixa de oscilação universal plástica no lugar do Silence-Fusse? Só é colocar o eixo de turbo silêncio do sem fim fino, que casa bem com o jogo de oscilação universal e o aparelho fica oscilando desta forma. Então, galerinha, é isso aí. Fui, é nóis. Deixa o like. Grupo do canal, vem embora. 10 mil reais por mês tu vai ganhar assistência técnica do velho.